E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nessa! Boa segunda-feira pra vocês aqui, gente. E bem, vamos começar de novo a dose diária de notícias da NBA, como sempre. E bem, tivemos dois jogos ontem e dessa vez, por incrível que pareça, os dois jogos foram muito, mas muito disputados. Inclusive, um dos jogos aí, né, o primeiro jogo que aconteceu, Philadelphia contra Boston. O jogo foi até na prorrogação e terminou de maneira assim dramática, muito dramática. E assim, já tem uma cena aqui que já estou mostrando para vocês que praticamente quase na última bola o Marcus Smart só não fez o ponto da vitória porque o cronômetro já tinha disparado já, né? Então praticamente se ele tivesse arremessado pelo menos alguns milésimos antes, a vitória do Boston iria acontecer e abriria a série para 3-1, que seria uma série muito louca, né? Mas vamos lá, né? Vamos pro destaques então pro jogo, né, do Philadelphia 76ers contra o Boston. E a gente tem que bater palmas, né, para um rapaz que parecia que ia começar a jogar bem de novo, mas nos últimos dois jogos ele jogou muito mal. Mas nesse aqui ele mostrou porque ele já foi MVP, né, da NBA. Bem, eu tô falando obviamente do James Harden, né? Porque o James Harden terminou com 42 pontos. Isso mesmo, 42 pontos e quase fez um duplo, triplo duplo, né? Ele pegou 8 rebotes e deu 9 assistências, véio. 42 pontos, foi um negócio espetacular. Na verdade, ele começou a jogar muito bem, desde o primeiro quarto e não parou de jogar mal até a prorrogação, véio. Praticamente ele foi até importante porque antes, do ponto da vitória ele fez um arremesso muito importante de 3 pontos para o Philadelphia ficar na frente no placar, né? E conseguir a vitória importante para o Philadelphia. Inclusive, ele teve um momento muito legal depois que o jogo terminou, né? Que ele tinha chamado, ele tinha convidado um aluno que sofreu um acidente, né? Assim, quando a gente fala acidente, não é como se fosse bem comum, ele foi atropelado. Não, é uma coisa que nos Estados Unidos é normal acontecer, que praticamente, sei lá, as pessoas invadem a escola e começam a atirar, né? Os tiroteios das escolas que acontecem, né? E aí ele conseguiu chamar um dos sobreviventes para ir acompanhar o jogo e deu até um dos pares de tênis para ele, que foi um momento muito legal, muito da hora do James Harden, né? Mas tá lá, vamos continuando então. O segundo maior cestinha do time foi o Joel Embiid, né? Ele que terminou com duplo-duplo, né? 34 pontos, 13 rebotes e deu 4 assistências. E o terceiro maior pontuador foi o Tyrese Maxey, né? Com 14 pontos, com 8 rebotes e uma assistência. Dessa vez o Tyrese Maxey, ele não pontuou bastante como fez na partida anterior, que foi no jogo 3, mas pelo menos ele ainda continuou contribuindo bastante para a equipe. Passando pro lado dos Celtics, tivemos pelo menos 4 jogadores que marcaram mais de 20 pontos, né? O principal cestinha foi o Jason Tatum, que inclusive eu tava dando uma olhada, que no primeiro quarto, na verdade não só no primeiro quarto, e no segundo quarto ele quase terminou o jogo zerado. Sim, isso mesmo, mas ele acertou pelo menos um arremesso de 3 pontos, e tipo, a situação dele tava meio ruim, tava quase de 0 de 9, 0 de 10, mas ele acertou um arremesso e depois no segundo tempo, quando ele voltou do intervalo, começou a desmanchar, né? Marcou 24 pontos, pegou 18 rebotes, algo até um pouco diferente, né, para alguém que joga como ala. Ele pegou mais do que o Joel Embiid, né, que mesmo só pegou 13 rebotes, ele pegou 18, né, algo muito sensacional. E tivemos também como assistência 6 assistências do Jason Tatum na partida. O segundo cestinha foi o Jaylen Brown, com 23 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. E para finalizar, tivemos o Marcus Smart com 21 pontos, né? Como eu já falei, ele tinha a chance de marcar mais de 3 pontos e ele provavelmente empataria nos números de pontos com o Jason Tatum, né? Mas tá aí, 21 pontos, 3 rebotes e deu 7 assistências no jogo, né? O Malcolm Brogdon, que eu tava achando que seria o maior cestinha do time, mas parece que ele só foi importante só no primeiro e no segundo quarto, né? Porque ele praticamente era o único jogador que estava arremessando mesmo muito bem, né? Porque antes disso, nossa, o time do Boston estava horroroso. Horroroso, só ele jogando muito bem. Mas
Só destacar que ele marcou 19 pontos, 8 rebotes e deu 2 assistências, né? E bem, agora passando pro próximo jogo, né, que aconteceu um pouquinho mais cedo ou tarde, né, porque foi 9 horas, foi o jogo do Phoenix Suns contra o Denver Nuggets, né? Denver Nuggets, que tava ganhando a série por 2-1, perdeu mais um jogo agora, inclusive como eu já estava esperando, o jogo foi, né, lá em Phoenix, né, os dois jogos, e o Phoenix conseguiu ganhar essa vitória, uma vitória muito importante, que foi disputada até o final, e o Phoenix Suns ganhou por 129-124. Destaques para o time do Phoenix Suns foi a dupla Kevin Durant e Devin Booker. Cada um marcou 36 pontos, jogando muito bem, tava pegando on fire no jogo. O Kevin Durant pegou 11 rebotes e deu 6 assistências, enquanto o Devin Booker foi 6 rebotes e 12 assistências. Então, cada um dos dois teve duplo-duplo, né? Outro jogador interessante do time do Suns, que veio do banco de reservas, foi o Landry Shamet, né, que fez os 19 pontos. Não pegou rebote e não fez assistência. Só estava aí para pontuar mesmo, né? Que foi muito bem. Pelo lado do Denver Nuggets, a gente tem que destacar, né, um destaque assim absurdo, foi o Nikola Jokic, né, que ele terminou bizarramente com 53 pontos, cara. Meu Deus do céu, se eu não me engano, no playoffs ele é praticamente, assim, de poucos jogadores da história da NBA, que olha que a NBA que tem uma história de quase, sei lá, 80 anos já. Teve poucos jogadores que passaram de 50 pontos num playoffs, assim, numa partida. Inclusive, assim, eu tô falando da posição de pivô, né? De pivô é muito raro alguém chegar nessa marca, né? Mas ele terminou com 53 pontos. Pegou 4 rebotes. Assim, digamos que nessa parte aqui ele foi meio ruim, que ele só pegou 4 rebotes, porque nas partidas anteriores ele tava pegando bastante, e nesse aqui foi bem pouco, né, em comparação. Mas ele deu 11 assistências pelo menos. O segundo cestinho foi o Jamal Murray, né, como sempre, né, 28 pontos, 5 rebotes e deu 7 assistências, né. E aí depois tivemos o Gordon e o Michael Porter Jr. com a mesma pontuação de 11. Mas o Porter Jr. eu vou destacar mais ele, porque pelo menos ele fez um duplo-duplo, né? Pegou 10 rebotes aí e deu 4 assistências. Como já falei, esse jogo foi mais ou menos muita loucura. Inclusive o Nikola Jokic, né, o principal destaque do jogo, do time perdedor, né? Porque com certeza se o time tivesse ganhado, ele com certeza seria o maior destaque da partida inteira, né? Mas ele teve um momento assim meio bizarro que aconteceu na partida, que ele se trombou, né? Ou digamos, ele empurrou mais ou menos o dono da equipe do Phoenix Suns, né? Que tava assistindo perto, né? Tipo, tava na primeira fileira, obviamente, né? Como ele tem bastante dinheiro, tava assistindo de perto. Mas assim, teve uma disputa que a bola foi pra fora. Aí o dono do Phoenix Suns segurou a bola e não queria entregar pro Nikola Jokic, né? Que tava achando que ele tava demorando pra recomeçar o jogo, né? Mas aí ele não queria largar a bola, ele meio que empurrou pra roubar a bola dele. E mais ou menos ele sofreu até uma falta técnica por causa disso. Mas pelo menos não aconteceu de tão ruim assim. Mas pelo menos é isso que foi importante. Pelo menos o Phoenix Suns consegue empatar a série. A mesma coisa que o Philadelphia também empata a série. Os dois jogos indo para o quinto jogo empatados as séries, né? E bem, hoje ainda vai ter 2 jogos de novo, né? A gente tá indo pro quarto jogo. E vamos ver se alguém abre a série para 3-1. Ou se não, a série vai estar empatada como o restante do pessoal, né? O Miami Heat vai enfrentar o New York Knicks às 8h30, né? Eles estão ganhando pela frente, né? 2-1. E o Lakers vai enfrentar o Warriors. Eles também que estão com 2-1 na série também, o Lakers. E o jogo vai acontecer às 11 horas da noite. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. O jogo vai acontecer tão tarde assim, né? Mas tudo bem. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Sim, eu só comentei só sobre a NBA, porque se eu quiser, obviamente eu poderia comentar sobre outras coisas interessantes, como o Brasileirão, né? Tivemos a rodada fechada, na verdade não, velho, porque hoje ainda vai ter o jogo do Fortaleza contra o Corinthians às 8h30, se eu não estiver enganado. Só vou pesquisar rapidinho, só pra ter certeza que só vai ter isso mesmo, né? É isso mesmo? Pera, isso, Corinthians contra Fortaleza às 8 horas, não 8h30, 8 horas. Mas assim, eu vou passar rapidinho só pra falar que, pelo menos na colocação, né?
Estamos assim. Como que tá o Campeonato Brasileiro? Inclusive vou mostrar pra vocês só rapidinho. Vou só tirar aqui minha tela. Vou sumir, gente, calma. Tchau. Botafogo em primeiro colocado com 12 pontos. Aí o Palmeiras com 10. Aí Cruzeiro em terceiro colocado com 9. Fortaleza em segundo colocado. Lembrando que o Fortaleza que tá um jogo a menos, né? Mesma coisa do Corinthians, que tá na zona de rebaixamento com apenas 3 jogos, né? Quer dizer, 3 pontos. Porque o time do Corinthians perdeu. Perdeu praticamente todos os... ganhou um jogo e perdeu 2 jogos, né? Inclusive, só queria avisar que o Palmeiras goleou, né, o Goiás. O Goiás que está aqui, atrás do Corinthians. Também com a mesma pontuação de 3 pontos, só que saldo de gols, menos 6. Aí tivemos Curitiba e o América Mineiro também aqui para fechar o Z4, né? O Curitiba com 1 ponto e o América Mineiro perdeu os 4 jogos. 0 pontos. Inclusive, né? A gente colocar aqui os caras que estão no perigo, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro aqui, né? O Flamengo, inclusive, perdeu para o Atlético Paranaense, né? Nessa rodada. Perdeu de virada, inclusive, né? O Gabigol marcou, abriu o gol, abriu para cá e depois o time do Atlético Paranaense virou a partida. E bem, então é mais ou menos isso, né? Vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui, gente. Mais um vídeo. A gente se vê na próxima. Falou!